Vambora. Então, eu trago para vocês um caso de uma válvula mitral, seguindo na sequência do primeiro caso, que foi um válvula aórtica, esse é um válvula mitral. Então, algumas considerações iniciais que a valvopatia mitral, ela é a valvopatia mais prevalente, principalmente em idosos, quase 10% dos pacientes, das valvopatias, dos pacientes têm valvopatia mitral. E a idade média com que os pacientes são submetidos à cirurgia atualmente é de 65 anos. E a sobrevida média desses pacientes após a cirurgia, em média, é de 15 anos. De forma que a bioprótese cirúrgica ela é utilizada atualmente em 60% dos casos de troca de válvula cirúrgica, com uma durabilidade média de 12 anos. E no Brasil, pelo menos, os anéis de Carpentier para o tratamento principalmente da insuficiência mitral, ela é muito pouco utilizada devido à limitação do custo, né? E, em paralelo, a gente tem um desenvolvimento de implante transcatéter para a válvula mitral, tem sido mais lento. E inexistem, até o momento, biopróteses são dedicadas, né, para a posição mitral. A gente deriva o uso das próteses de posição aórtica, balão expansivo, para aplicação em posição mitral. E são 3 os cenários clínicos que a gente pode dispor do tratamento transcatéter de válvula mitral, né, que seria o valve-in-valve mitral, o valve-in-ring, que é quando o paciente já é portador de um anel de Carpentier, e o valve-in-Mac, né, que é aquele paciente portador ainda da válvula nativa, que é extremamente calcificada, e derivada dessa calcificação, ele apresenta disfunção valvar, o que configura que acontece de 9 a 15% da população, mas que felizmente apenas 1 a 2% dos pacientes com uma calcificação do aparato mitral importante cursam com uma valvopatia associada. E nós enfrentamos vários desafios no tratamento percutando a válvula mitral, em especial nos pacientes que têm uma válvula mitral nativa, que o primeiro deles é uma paucidade de suporte para o implante de uma bioprótese em posição mitral, né? O primeiro motivo para isso é um formato em célula e não planar, né, do anel mitral. Existe ainda uma importante variação no diâmetro do anel durante o ciclo cardíaco, que é maior do que a variação que a gente nota, por exemplo, na válvula aórtica. A gente tem uma válvula, né, um anel mitral de maior diâmetro e, em via de regra, comparado com a válvula aórtica, uma menor calcificação. Tudo isso resulta num risco de embolização da bioprótese e um risco de interação e de lesão da via de saída do VR, né? E existem algumas outras variáveis que ainda influenciam no implante transcatéter de válvula mitral, que é justamente a fração de ejeção do paciente, os diâmetros do ventrículo e da aorta, a espessura do septo interventricular e as dimensões do aparato mitral. Então, são todas questões que devem ser consideradas quando da indicação, né, do planejamento de um tratamento transcatéter da válvula mitral. De forma que, atualmente, apenas o consenso europeu de intervenção é que pondera, né, o uso de válvula transcatéter em posição mitral. O consenso americano não contempla essa possibilidade. E cai naquelas recomendações gerais, né, pacientes sintomáticos refratários, com alto risco operatório, e, idealmente, que vão ser submetidos a um procedimento do tipo valve-in-valve ou valve-in-ring, né? Mesmo o valve-in-Mac, do ponto de vista consensual, ele não é abordado no consenso europeu. E, de forma para fazer o planejamento do procedimento, o eco transofágico 2 e tridimensional, assim como a tomografia, são imperativos para que nós possamos planejar o procedimento. Não vai ser o tema da nossa aula, mas justamente por isso eu gostaria de estender o assunto aqui, para falar justamente de algumas condições e dificuldades e complicações do implante de transcatéter de uma bioprótese, no caso de um valve-in-Mac, né? A primeira delas é a avaliação tomográfica da calcificação do anel mitral e a sua relação com a embolização de prótese. E existem alguns parâmetros que nós usamos para poder estimar o risco de embolização da bioprótese transcatéter,
e esses parâmetros são contemplados em 4 categorias, que são a calcificação do anel mitral, a distribuição desse cálcio no anel mitral, o envolvimento ou não dos trígonos do anel mitral, bem como o acometimento dos folhetos, né, por cálcio, de forma que quando a gente tem um score baseado na tomografia que ele é acima de 7, é um caso que pode-se pensar, sim, em proceder um valve MEC. No entanto, se o score é abaixo, menor ou igual a 6, esse procedimento basicamente é proscrito devido à alta chance de embolização do device, como vocês podem ver aqui nessa revisão do Guerreiro, em que os desfechos adversos foram tão grandes quanto beirando 70% nos casos dos valve MEC realizados quando esse score foi menor do que 7. E passando agora para, de fato, além disso, né, quando da realização do valve MEC, a gente sempre tem que pensar na sua interação, né, com o folheto anterior, a interação da bioprótese com o folheto anterior da válvula mitral, que pode resultar numa obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. E para que a gente possa estimar essa interação com o folheto anterior, a gente deve fazer a reconstrução, né, da nova via de saída a partir da angiotomografia, usando os programas Trimension, né, que a indústria consegue disponibilizar essa projeção para a gente. E existem algumas formas complexas de tentar driblar esse problema, né, da obstrução da via de saída do VE, desculpa, com a ablação do septo interventricular, por meio de álcool ou coio, ou o procedimento de Lampum, né, que é a laceração do folheto da válvula mitral, seja o Lampum percutâneo ou cirúrgico, que são procedimentos que podem ser feitos no intuito de rasgar o folheto anterior da válvula mitral e mitigar a questão da obstrução da via de saída do VE. Então, valve MEC realmente, talvez no tratamento da válvula nativa transcatéter, é a fronteira que a gente deve transpor ainda, né? Então, apenas contemplando aí a avaliação anatômica do anel mitral, no mínimo 15 pontos do anel mitral devem ser analisados e delimitados para que a gente possa obter as medidas adequadas, seguindo-se da reconstrução tridimensional da anatomia do anel mitral, que, de última análise, vai gerar, né, essa imagem tridimensional para que a gente possa basicamente estabelecer o perímetro derivado e a área do anel mitral, né? E isso é o que vai determinar o tamanho da bioprótese que nós vamos implantar. De forma que eu trago para vocês um caso de valve MEC, que contempla um paciente de 74 anos, do sexo masculino, que tem como antecedentes hipertensão, dislipidemia, hiperplasia prostática benigna, e que foi submetido a um procedimento de troca de válvula mitral biológica em 2003, devido a uma endocardite infecciosa, e que em 2011 foi submetido a uma angioplastia coronária para a coronária direita por angina estável. E ele vinha em acompanhamento regular com cardiologista, em classe funcional 1, quando 15 dias antes da admissão hospitalar, ele iniciou com uma dispneia progressiva, classe funcional 3 e palpitações esporádicas, e até que a piora dos sintomas o levou a procurar o pronto-socorro. E na admissão era um paciente que se encontrava em ritmo cardíaco irregular e apresentava um sopro sistólico importante na região axilar esquerda, taquicárdico, estável hemodinamicamente, mas já com crepitações bilaterais e um edema discreto em membros inferiores. E quando ele foi ser submetido a um eletrocardiograma, confirmou-se a presença de FA, e o que chama atenção na avaliação laboratorial é o BNP bem elevado no caso desse paciente, de forma que as hipóteses diagnósticas iniciais foram uma insuficiência cardíaca aguda descompensada, perfil B, uma disfunção de bioprótese mitral, do tipo insuficiência predominante, a princípio, e a fibrilação atrial de alta resposta ventricular, e ainda no pronto-socorro, ele foi submetido a um ecocardiograma que mostrou ausência de trombos e que motivou uma cardioversão elétrica feita com sucesso no intuito de reestabelecer o ritmo sinusal, tá?
e esse ecocardiograma transesofágico, ele mostrou que ele tinha aumento das dimensões atriais esquerdas, com a fração de ejeção preservada, e a bioprótese com a disfunção às custas de uma fratura do folheto posterior, gerando um refluxo importante, com gradiente médio de até 13, uma hipertensão arterial pulmonar severa, né? Ele foi referido para o estudo por cineão de coronariografia, que documentou a ausência de estenoses importantes e o stent mantido em coronária direita, de forma que, quando a gente foi fazer a abordagem do caso, não se tratava de um paciente de alto risco cirúrgico, né? Ele era, de acordo com o Euroscore, um risco baixo, e o STS um risco moderado, mas o paciente já de 74 anos e com uma vontade de não ser mais submetido a uma cirurgia, uma segunda troca de válvula. A opção da equipe do paciente foi de fazermos uma troca de válvula percutânea. A partir da revisão da descrição cirúrgica dele e dos achados da tomografia, a gente pôde notar que a prótese que ele havia sido submetido ao implante cirúrgico foi uma EPIC Biocore 27, que era compatível com o implante de uma SAPIEN 26 em posição mitral. Aqui à direita a gente vê a projeção de como vai ficar o implante. E a nossa reconstrução mostrou que ele tinha um ângulo de 108 graus entre a continuidade mitro-aórtica e as áreas batendo com o tamanho de uma EPIC 27, o que confirma um implante de uma SAPIEN 3, 26. E a reconstrução para que a gente pudesse estimar a nova via de saída do ventrículo esquerdo resultou numa nova via de saída do ventrículo esquerdo com uma área de 367, e o nosso cutoff é de 170 milímetros quadrados, tá? Bom, fomos então proceder ao procedimento, né, em si. Foi realizado com anestesia geral, guiado por eco transesofágico. Todas as funções foram guiadas por ultrassom, sendo que a via principal foi a veia femoral direita, primeiro posicionado um introdutor 8F, seguido do 16F, e a hemostasia pré-realizada com Perclose ProGlide. Posicionamos um fio de marcapasso no ventrículo direito pela veia femoral esquerda e utilizamos, no caso desse paciente, a artéria femoral esquerda para colocarmos um pigtail na raiz da aorta e fazermos a manometria, né, durante o procedimento. A punção transeptal ela foi realizada guiada, né, pelo eco transesofágico, numa posição posterior e superior, como é de praxe nos casos onde a gente aborda a válvula mitral, seja para mitra clip ou para valve em valve mitral, com uma bainha Schwartz da St. Jude e a agulha BRK, tá? E nós optamos por nunca hesitar em usar o eletrocautério com corte puro, sem coagulação, visando obter a maior facilidade possível em impulsionar esses septos, que muitas vezes podem ser mais fibrosos, espessos ou mesmo lipomatosos, para que a gente manipule de forma menos traumática possível o septo interatrial. Seguimos daí o posicionamento de um fio guia Safari no átrio esquerdo, para que a gente pudesse posicionar a bainha Agilis de frente para o anel mitral, de forma que permitisse o pigtail e um fio J convencional de ultrapassar o anel mitral cirúrgico para a posterior locação do fio Safari extra small, bem no ápice do ventrículo esquerdo, né? E aqui um passo importante do procedimento, que é a execução de uma atrioseptostomia com um balão vascular que deve medir entre 12 e 14 milímetros de diâmetro, a fim de que a gente possa manipular o material do átrio direito em direção ao esquerdo com a menor distensão do septo interatrial possível, né? E é importante que a gente o faça, né? Faça essa atrioseptostomia tão logo o dispositivo da válvula esteja montado, para que a gente evite uma contração elástica imediata desse septo,
aqui a última figura no quadrante inferior direito, vocês podem ver o momento da abertura do balão quando a gente executou a atroceptostomia. E seguimos aí com o implante convencional da válvula, o intuito é deixar de 20% a 30% em posição atrial direita e o restante em posição atrial esquerda. Sempre é um procedimento, né, obviamente, feito com 2 operadores, sendo que o primeiro operador fica com a mão direita no catéter e o segundo com a mão no safário para fazer algum ajuste fino necessário. E o segundo operador faz a liberação lenta da válvula, de forma a permitir esses ajustes, se forem possíveis. Diferentemente da TAV, onde a nossa rotina do nosso grupo é fazer estimulação direto pelo fio no ventrículo esquerdo, em casos como esse, para obter maior segurança, a gente sempre passa um marca-passo no ventrículo direito, e ao final o que a gente nota foi uma resolução do gradiente, uma resolução da insuficiência, e um bom resultado angiográfico e ecocardiográfico. E um detalhe importante desse procedimento é que a gente, imediatamente após o término do procedimento, sempre deve fazer a avaliação pelo eco da CIA residual, porque, via de regra, esses pacientes estão descompensados e, via de regra, eles têm hipertensão arterial pulmonar, de forma que qualquer chance de bidirecional e direcional direito-esquerdo pode causar hipoxemia, insuficiência respiratória no pós-operatório, imediatamente após a extubação. E qualquer CIA bidirecional ou direita-esquerda deve ser corrigida de maneira no momento do procedimento. Eu trago aqui para vocês agora as análises dos gradientes e da mortalidade ao final de um ano dos pacientes submetidos ao valve-in-valve, valve-in-ring e o valve-in-mac, né? Valve-in-valve em verde, valve-in-ring em amarelo e valve-in-mac em esquerdo, mostrando aí que as séries mostram a taxa de mortalidade ao longo de um ano, que é alta devido ao perfil clínico do paciente, mas que se mantém aí constante nas séries, e uma mortalidade maior nos pacientes submetidos ao valve-in-ring e uma mortalidade muito maior, quase inaceitável, nos pacientes submetidos ao valve-in-mac. E aqui a evolução dos gradientes ao longo de um ano dos pacientes submetidos às 3 modalidades de tratamento transcatéter mitral, mostrando que são as condições clínicas, talvez, que determinam os piores desfechos, uma vez que os gradientes transvalvares consistentemente são baixos em todas as populações. Recentemente foi publicado os resultados do Mitral Trial, de 5 anos, que mostraram uma taxa de mortalidade equivalentes àquelas observadas nessas séries de registros que eu trouxe anteriormente, na ordem de 10% dos procedimentos de valve-in-valve, e mortalidades bem mais altas naqueles pacientes que foram submetidos às outras modalidades de tratamento mitral, mostrando a nossa limitação ainda de tratar os pacientes que têm o aparato mitral ainda conservado, né? Então, no caso em questão, o paciente evoluiu assintomático, recebeu alta hospitalar no segundo pós-operatório e em ritmo sinusal, em uso regular de anticoagulante e antiarrítmico para poder manter o ritmo, e a evolução dele a longo prazo. Atualmente a gente está com 9 meses de segmento, mas na ocasião onde ele foi visitado pela primeira vez pela nossa secretária, com 6 meses, ele seguia assintomático, com um ecocardiograma mostrando ainda a preservação da função ventricular, um baixo gradiente médio e uma importante queda da pressão de artéria pulmonar, uma vez que a valvopatia foi resolvida. É isso, pessoal. O microfone do Dr. Adriano. Muito obrigado, Eduardo. Caso maravilhoso, muito bem documentado, você com sua didática muito esclarecedora. E a gente tem visto que pacientes com disfunção de prótese em posição mitral têm sido cada vez mais encaminhados para valve-in-valve, né? O valve-in-ring, como você muito bem mostrou. Não sei se o Falcão, o Tito, tem algum comentário, antes de a gente ter mais 15 minutos. Parabéns, Eduardo, pelo caso, foi muito didático. Eu tenho uma pergunta em relação ao segmento clínico.
quanto tempo deixar anticoagulado esse paciente, né, por causa do valve-em-valve em si, sem levar em consideração a FA. Para o resto da vida, 6 meses, como é que você tem feito isso aí? Bom, poucos dados em relação à taxa de trombose, elas tendem a ser um pouco maior do que na posição mitral, aórtica. Em geral, 6 meses, avaliação ecocardiográfica de rotina, tomografia não é bem indicada se não houver suspeita de trombose clínica. Se o risco permitir, 6 meses, mas a gente sabe que muitas vezes os pacientes são frágeis e, na prática, eles acabam indo frequentemente para a dupla antiagregação simples, convencional. Então, a gente tem essa limitação do perfil clínico, mas idealmente 6 meses. Perfeito. Edu, você comentou uma coisa muito interessante, que talvez também seja uma tendência, queria ouvir a opinião dos outros também. Você disse que a sua punção transeptal, você sempre tem dado prioridade para o eletrocautério, né? Uhum. Provavelmente, ele promove mais, você consegue fazer o temping e dar mais estabilidade para você fazer a punção. Às vezes, alguns septos intra-arteriais, mesmo finos, na hora de você avançar e atacar o septo, a agulha às vezes escorrega um pouco. Então, qual tem sido a sua rotina? Alguns advogam que todo caso de punção transeptal deva ser feito com eletrocautério. O que você acha, Du? A gente vai de forma convencional, acha o ponto ideal de punção, tenta ultrapassar com agulha de forma não agressiva, e se não for, o paciente já está preparado, basta abrir o eletrocautério e não vai 1 minuto. A gente encosta o eletrocautério no sistema da agulha e ele já perfura o septo. Então, mesmo aqueles septos que são bem elásticos, os septos que são finos, a gente não fica protelando o uso para tentar economizar um pouquinho ou correr o risco de fazer numa posição não ideal. Então, a gente usa de rotina algo que é muito simples. Então, não tem por que ficar tentando funcionar. Os casos nunca são como os livros mostram, né? Sempre o átrio é gigante, é frequente a associação com aneurisma de septo, é frequente o átrio já ter sido manipulado na cirurgia, então é um átrio que ele é muito complacente, então não há por que a gente não dispor desse mecanismo simples que vai diminuir o tempo de procedimento e agregar em segurança. Fantástico, excelente comentário. Não sei se o Falcão tem alguma experiência, o Tito queria fazer algum comentário sobre punção transeptal. Nós temos utilizado aqui a maneira convencional, mas sempre com o eletrocautério disponível, né? Eu lembro um caso que nós utilizamos e eu só queria ressaltar que nem sempre é por causa da espessura do septo, né? Quando o septo é muito flexível, teve um caso que a gente praticamente tocava a parede do átrio, né? O septo interatrial ia junto com a agulha e a gente não conseguia perfurar o septo interatrial, né? Então, nos septos muito flexíveis também, o eletrocautério eu acho que faz diferença. Tito, vocês têm utilizado aí em Quebec o eletrocautério? Também utilizamos. E só o que eu ia comentar é que aqui na nossa prática também é exatamente como o Dr. Eduardo falou, que apesar dos scores não serem altos, não colocarem o paciente como de alto risco, quando leva em consideração toda a avaliação clínica, a gente acaba optando por um tratamento percutâneo. E a nossa anticoagulação, assim, também de meta 6 meses após. E só um comentário adicional, o Oliver Baker, da Dinamarca, ele tem disponível, tem usado de rotina, principalmente os procedimentos dele de oclusão de apêndice atrial, algo que a gente pode transpor na nossa rotina de qualquer punção do septo interatrial, um novo sistema da Boston, que já vem integrado um fio Safari miniaturizado, né, com uma bainha de punção transeptal de cruzamento do septo interatrial, aliás, que ela parece muito com o Mullins antigo e que basta exteriorizar discretamente 1 a 2 milímetros a ponta desse fio extra rígido pequeno e aplicar o eletrocautério, que ele fura com muita segurança o septo e aí avança o fio para dentro do átrio esquerdo e ele enrola como se fosse aquele cabelo antigo da valvoplastia mitral, né? E isso agrega em segurança e economiza tempo e material.
porque você não precisa fazer as trocas. Então, é um sistema que ainda não chegou no Brasil. Agora me fugiu o nome, mas já é comercializado pela Boston. Excelente. Eu não sei se a Michelle Birch, que está aqui conosco, gostaria de comentar, porque existe um estudo randomizado no Brasil, o investigador principal, o Dr. Dimitri Siqueira, do Dante Pazanese, onde a gente está colaborando um pouco aqui na Escola Paulista, que vai comparar pacientes com disfunção de próstata mitral, valve em valve versus cirurgia. Michelle, você teria disponibilidade de falar um pouco sobre o estudo? Oi, tudo bem? Obrigado. Boa noite a todos. Então, esse estudo está comparando diretamente de 1 para 1, cirúrgico versus percutâneo. Falta randomizar poucos pacientes, então provavelmente o resultado vai sair em breve. Em relação à taxa de sucesso, não teve necessidade de conversão de percutâneo para cirúrgico em nenhum dos pacientes que já foram realizados o procedimento. Atualmente foram 132 pacientes que já fizeram o procedimento, sendo metade percutâneo e metade cirúrgico. Desses que fizeram percutâneo, teve um caso que estava em investigação se realmente tinha trombose da prótese, que a tomografia não evidenciou nada, mas em relação a todo o procedimento, comparado com esse apresentado, a única diferença é que às vezes a gente usa o balão da septosplastia de 12 ou 14, a depender do tamanho da prótese que a gente vai implantar. Então, se é 26, usa 12. Se é uma prótese Sapiens 29, é usado 14. E não tem nenhum registro de CIA que teve que fazer alguma abordagem, colocar algum dispositivo adicional. Todos regrediram, imediatamente após a gente vê que tem uma retração dessa comunicação, e agora a gente está fazendo um banco para ver se, ao longo prazo, a gente tem uma retração ainda maior, ou se ainda fica essa residual, ou futuramente pode mudar essa direção do shunt. E do fio que a gente faz também uma manipulação do fio guia, ou Safari ou Confida, dependendo da disponibilidade do serviço, que é feita uma pré-moldagem manual para que ele fique numa posição visual para a gente no ventrículo, como se fosse da TAV. Em vez de ser a ponta com o caracol para baixo, ela fica superior. Isso não interfere na navegabilidade da prótese no septo. O sucesso tem, em todos os casos, não teve nenhum susto, nem nada. E o eletrocautério também é usado em todos os casos. A gente nem tenta sem, vai diretamente, porque a passagem da agulha fica mais sutil, mais suave, que evita também ela escorregar e ter risco maior de perfurar o teto do átrio durante o procedimento, principalmente nos septos mais hostios. Então, o eletrocautério é via de regra em todos os casos. Fantástico. Muito obrigado, Michelle. Esse estudo vai ser um estudo que vai mudar, provavelmente, a prática, né, de pacientes com disfunção de próstata mitral. É o primeiro estudo randomizado brasileiro, né? A Michelle tem participado ativamente desse estudo do Dante Pazanese, e nós estamos muito ansiosos e com expectativa muito grande para vermos os resultados finais. Muito obrigado, viu, Michelle? Imagina. Não sei se alguém tem mais um comentário final, já estamos quase vencendo, tem mais 2 minutos. Alguma pergunta, algum comentário? Muito bom. Pessoal, tem sido uma experiência assim, extraordinária, né? Essas webinars. É claro que é muito desconfortável a gente ficar à noite, né? Deixar a família de lado e as mulheres reclamam, os filhos reclamam, etc. Mas tem sido muito proveitoso, né? Conectando jovens intervencionistas no Brasil todo. A gente teve hoje, e já agradeço o Felipe Falcão, de Recife, o Tito do Canadá, sempre também muito ativo. Estou vendo o Fred também aqui participando, doutor Roberto César, muito obrigado, doutor Roberto. O Eduardo Santos, muito obrigado mais uma vez, Edu. E o Felipe também, um residente que está acabando aqui, super talentoso, então eu queria agradecer. E também a participação especial aqui da doutora Michelle Pirch. Tá bom? Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez. Eu tenho todos uma boa noite e até a próxima webinar. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.